Tá certo. E já que o assunto é história, nesse feriadão, eu quero que você acompanhe atentamente comigo a entrevista de alguém que escreve a história do país. Afinal de contas, a imprensa faz isso, né? A história contemporânea, a história do nosso tempo, que futuramente vai estar nos livros, é escrita pelos jornalistas. E eu recebo com muito prazer aqui o amigo, confesso que sou fã, jornalista e escritor Saulo Gomes. Saulo, prazer enorme ter você aqui no Noticidade. Muito obrigado, Juliano, mais uma vez, a vocês, amigos. E esta casa, que já foi durante muito tempo, minha também, porque eu tenho o privilégio de ter sido o primeiro e o segundo, foram dois apenas. O primeiro e o segundo repórteres, eu era um deles, em 1981, do SBT. E olha, o Saulo vem aqui hoje para falar de um livro que está dando o que falar. Pinga Fogo com Chico Xavier. Até porque a gente sabe, Saulo, que hoje em dia todo mundo fala de Chico Xavier, até pela obra cinematográfica, pelo filme que foi um sucesso, pelo aniversário de morte do Chico, mas o seu contato com ele vem de longa data e eu queria falar um pouquinho disso. Antes de chegar no livro que você lançou, o Pinga Fogo com Chico Xavier, como é que foi o seu primeiro contato com ele, Saulo? O meu primeiro contato com o Chico data de 1968. E até hoje, Juliano, eu respondo sempre a mesma pergunta. Mas então você fez entrevista, reportagem com o Chico, se interessou por ele, por você ser espírita? Não interessa o que eu sou um repórter. E como repórter eu tive a felicidade de pensar que o Chico seria uma grande notícia. Por motivos que o Brasil inteiro já conhece, repetidas vezes em livros, entrevistas, reportagens e até mesmo palestras minhas nós já detalhamos, o Chico era avesso a qualquer atividade junto à imprensa, porque ele havia sido vítima de um escândalo em 1944 pela revista O Cruzeiro, então o afastamento dele era total e absoluto. Eu lutei durante vários meses e no dia 2 de maio de 68, data, portanto, de 42 anos, eu consegui o primeiro grande tento, um desafio absoluto, chegando à casa de trabalho de Chico Xavier, Comunhão Espírita Cristã, onde eu realizei uma grande e primeira de impacto entrevista com ele, e onde pela primeira vez espíritas e não espíritas viram Chico Xavier psicografando uma mensagem. Para isso, Juliano, não precisava ser espírita, bastava ser repórter atrevido. Para que a gente possa entender, acho que as pessoas todas têm essa curiosidade, quem é espírita e quem não é. Era realmente um ser humano especial, Saulo, independente até dessa questão espírita. Era uma pessoa que se preocupava com os outros, que se preocupava com a comunidade. Foi isso que você pôde perceber conversando com ele, conhecendo Chico? Foi isso que eu percebi, mais do que isso, foi isso que eu consegui comprovar através de dezenas de entrevistas, de reportagens. Depois que eu consegui a entrevista com o Chico em 68, a chamada grande imprensa se motivou e teve coragem de enfrentar os problemas naturalmente criados pela própria CNBB, através de vários comunicados. A Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros não gostou da presença de Chico Xavier na televisão, houve reações contrárias. Havia esse tabu também, né? Havia. Até porque o Brasil é o maior país católico do mundo, ainda é o maior país católico do mundo, e naquele período eu imagino que a própria igreja não gostaria que alguém de outra religião, de outra filosofia de vida aparecesse na grande imprensa, né? Até porque a experiência nos mostra. Há dois itens que são absolutamente abominados pela Igreja Católica: o espiritismo e a maçonaria. Mas os estudiosos, os teólogos e quem estuda os primórdios da história da Igreja Católica vai entender por quê. Principalmente a ojeriza à maçonaria. E aí a gente vai entrar no assunto do livro. E esse livro aí é mais que especial, né, Chico? Esse aí... Chico não, perdão, Saulo. Esse livro é mais que especial porque esse livro é em papel reciclável. Inclusive isso, de autores brasileiros é o primeiro trabalho, é o terceiro trabalho, melhor dizendo, feito totalmente em material reciclado. Deixa eu só mostrar aqui para a câmera aqui. Olha só, Pinga Fogo com Chico Xavier, e o resultado é a transcrição dessa grande entrevista que ele concedeu na Tupi. Eu conto rapidamente para você e para o seu telespectador. O programa de maior audiência na história da televisão brasileira e modelo em debates pela televisão chamava-se Pinga Fogo. Era uma tribuna que se propunha aceitar apenas grandes políticos, inclusive alguns líderes estrangeiros que estiveram no Brasil e que participavam daquela mesa redonda,
do verdadeiro debate. Para a gente colocar para o telespectador hoje, seria semelhante ao Roda Viva da TV Cultura? Viva, o formato é próximo daquilo? É aquele. São vários entrevistadores e um convidado ao centro. Com um entrevistado. Então, a vantagem que nós levamos em relação a todos esses programas similares depois é que eram todos repórteres escolhidos com muito cuidado para entrevistar aquele, através do entrevistado, falar daquele tema naquela noite. Então, cada semana era uma equipe diferente, só o mediador era o mesmo que ali estava presente. Pois bem, qual foi o grande desafio? Faça o grande sucesso da minha primeira entrevista com o Chico, quando a Tupi pediu que nós, repórteres, indicássemos um nome para ser entrevistado pelo Pinga Fogo, a ousadia do repórter se manifestou. Ele sugeriu o nome de Chico Xavier. Já imaginando que ele poderia não topar, né? Porque aquela conversa que ele teve com você já foi fruto de uma confiança que ele sentiu em você. Você imaginou que ele podia não topar essa entrevista. Nos tornamos amigos e eu passei a conhecer, inclusive, bem profundamente Chico Xavier. Havia realmente esse risco, mas eu não fui consultá-lo. Primeiro eu lutei, briguei, tive um não, como é natural, a direção dos diários emissoras associados, da Tupi em especial, se apresentaram mais uma vez temerosos, qual seria a reação da Igreja Católica também para este programa, mas depois de muita discussão, eu ganhei o primeiro round e foi convencer a direção associada de que o Chico seria uma grande notícia. O segundo round, para usar essa expressão, foi ir a Uberaba e convencer o Chico de vir ao programa. Então eu quero deixar claro que este livro, lançado pela mais nova editora do Brasil, que é lá de Catanduva, Intervidas, não é um livro espírita. Aos espíritas falham os espíritas. Eu continuo com meus 54 anos de atividade, com posição de total e absoluta independência, e nunca ninguém soube, jamais saberá qual é meu partido político, qual é meu grupo, qual é meu pensamento religioso, a minha ideologia, o meu time de futebol. Repórter não tem que manifestar isso. Então, isso aí é um trabalho jornalístico. É o maior recorde, para você ter uma ideia. Há 2 meses nós estamos na cotação das grandes revistas, de grandes órgãos de imprensa, Folha, Jornal do Brasil, Época, Revista Veja, etc., entre os 10 mais vendidos. Então, é a íntegra dos 2 programas que aí está. Um programa histórico. 2 programas. Foi tão importante, deu tanta repercussão essa participação do Chico Xavier no Pinga Fogo, que foi tão difícil para o Saulo conseguir isso, que um segundo programa foi feito depois com o Chico. E para que as pessoas possam entender... 5 meses só de diferença. No mesmo ano. E 7 horas de programa ao vivo. O jornalismo, geralmente, Saulo, é uma coisa muito perecível, né? O que é notícia agora deixa de ser notícia daqui a 1 hora, 2 horas, ainda mais hoje com a força da internet, e quem dirá 1 mês, 2 meses depois. Como é que uma entrevista que já tem aí 40 anos consegue ser notícia hoje se ela é um registro jornalístico? Qual a mágica disso? Eu acho que a mágica é muito simples de explicar. Porque este é um tempo que se fazia jornalismo independente, com audácia, com respeito, com dignidade, sem truques de edição, sem fantasias, sem escândalos. Enfim, a preocupação do repórter, a preocupação das empresas era realmente se ter uma reportagem com princípio, meio e fim. Haja vista que o programa Pinga Fogo era contido sempre em 1h30. Foi tão grande o impacto dessas 2 entrevistas com Chico Xavier ao vivo, com 15 pessoas entrevistando. Aí você tem católico, evangélico, líder ateu, líder judeu, todo esse tipo de pessoas de pensamentos diferentes fazendo perguntas ao Chico ao vivo. Espíritas também, lógico. É um registro jornalístico. É um registro jornalístico. Então o impacto foi tão grande que 39 anos depois nós estamos realmente contrariando isso que você acaba de dizer. Essa regra da perecividade, né, de algo jornalístico. Isto é a prova do jornalismo levado a sério, com princípio, meio e fim. Eu classifico meu DVD, que lancei com este programa há 3 anos, que serve hoje, serviu de modelo Daniel Filho, para fazer a realização do filme. Tanto que há cenas do meu DVD que estão lá na grande produção de Daniel Filho. Eu digo na caixa daquele DVD, como digo neste livro, Pinga Fogo, que isto é um marco do jornalismo brasileiro. Saulo, você não tem noção do prazer de ter você aqui, do prazer de te receber aqui nos estúdios. Sempre fui teu fã. Falo isso publicamente porque é verdade, é um exemplo que eu sempre busquei seguir, desde quando eu decidi seguir a carreira de jornalista. E olha, é um prazer muito grande ter você aqui hoje.
Eu fico muito feliz, muito agradecido, porque saber que os sangue jovem do jornalismo, entusiasta, competente e de talento como você e tantos outros colegas que têm me entrevistado, entendem a missão do Velho Repórter. Este livro é seu, vou autografá-lo. Ganhei de presente. O programa é seu para que você... Valeu o programa de hoje já. Guarde em sua biblioteca um documento histórico do jornalismo brasileiro. Antes de ir para a biblioteca, ele vai estar na cabeceira da minha cama. Com certeza. Faça uma boa leitura, vale a pena ler. Não é o espiritismo, é Chico Xavier, um exemplo de vida para todos nós do Brasil. Obrigado pela sua participação, Saulo.